Olá, tudo bem? Vamos resolver o exercício 58, que diz pra gente: um avião voa horizontalmente sobre o mar com velocidade v constante e um passageiro sentado próximo ao centro de massa do avião observa que a superfície de suco de laranja que está em um copo sobre a bandeja fixa ao seu assento permanece paralela ao plano da bandeja. Estando junto à janela e olhando uma direção perpendicular à trajetória do avião, o passageiro nota que a ponta da asa esquerda do avião tangencia a linha do horizonte, como mostra a figura. Então, essa primeira figura aqui. E aí ele diz que o piloto anuncia que, devido a um problema técnico, o avião fará uma curva de 180 graus para retornar ao ponto de partida, ou seja, o avião vai dar meia volta. E durante a curva, o avião se inclina para a esquerda, um ângulo de 30 graus, sem que haja alteração no módulo da sua velocidade nem na sua altura. Então, o que aconteceu aí, né? Que é essa segunda figura, o avião inclinou. Mas vamos continuar lendo aqui. O passageiro, olhando sempre na direção perpendicular da velocidade do avião, observa que a ponta da asa permanece durante toda a curva apontando para um pequeno rochedo no mar, representado pela figura B, essa segunda figura aqui. O passageiro também nota que a superfície permanece paralela à bandeja, que o avião percorreu uma trajetória semicircular, então meia volta mesmo, de raio R1 a ser determinado em 90 segundos, e percebe então que com suas observações e conhecimento de física, ele pode estimar a velocidade do avião. Bom, vamos entender o que está acontecendo então. Quando o avião dá meia volta, ele inclina 30 graus em relação ao horizontal, né? Então, 180 graus, a meia volta, está acontecendo aqui, e a inclinação do avião vira 30 graus, e ele sabe disso, né? Porque ele aponta aqui, ele olha pela janela e fica sempre vendo um rochedo ali no mar. Mas os 180 graus que ele falou é a meia volta, é a trajetória semicircular aqui que ele está fazendo. Mas o avião está nessa posição e ele não vai mudar de altura, então tem que tentar imaginar isso mais ou menos em 3 dimensões, né? Isso aqui, essa semicircunferência num plano e esse triângulo aqui em outro plano, perpendicular a esse. Então, vamos lá. Como é que a gente vai resolver esse exercício, né? Primeiro, a gente vai marcar as forças que atuam aí no avião. Uma força que atua, força-peso. A outra força é uma força de sustentação da asa aqui, que eu chamei de FS, mas a gente pode dar o nome que a gente quiser para essa força, força do ar, enfim. Então, tem a força-peso e uma força de sustentação aqui perpendicular às asas, né? É a diferença de pressão nas asas que dá essa força. No item A, ele pede pra gente encontre uma relação entre a velocidade, o raio, e lembrando que o raio da trajetória, a trajetória está acontecendo nesse outro plano aqui, né? Então, o raio da trajetória é esse aqui. G e θ. E θ é o ângulo de 30 graus aqui, tudo bem? Então, vamos lá. A gente sabe que essas são as duas forças atuando e que a trajetória é circular com um raio aqui. Então, o que eu devo ter, né? Eu devo ter uma resultante centrípeta, como a minha resultante está nessa direção aqui, eu vou escolher esses dois eixos para decompor. O peso continua igualzinho e eu vou decompor a força da asa, de sustentação da asa. Então, o que a gente sabe? O ângulo de 30 graus, que ele por enquanto está chamando só de θ pra gente, né? Ele também tá aqui, né? Uma geometria simples aí. E eu sei que ele não tem uma variação na altura, então ele não está acelerado para cima ou para baixo. Então, a força-peso tem que ser igual ao componente y dessa força da asa, que é essa primeira equação aqui. Em seguida, eu sei que essa componente horizontal aqui da força de sustentação vai ser a resultante centrípeta. Agora, a gente pode desenvolver. Eu posso falar que peso é massa vezes g, a força de sustentação vezes cosseno de θ, para eu ter só essa componente vertical, né? Aqui embaixo, eu sei que
A componente horizontal vai ser a força vezes seno de θ, e a resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Mas a gente sabe que força de sustentação, posso isolar aqui, é mg sobre cosseno θ, substituído aqui. E eu sei também que a aceleração centrípeta é v² sobre r. Posso, então, dividir os dois lados pela massa, corta a massa. Seno sobre cosseno de θ vai me dar tangente de θ. E agora eu encontrei uma relação entre θ, velocidade, g e r, que foi o que ele pediu no item A. Certo? A gente vai guardar esse resultado, porque ele vai ser importante para os próximos passos. O item B pede pra gente estimar o valor da velocidade v do avião em km por hora ou metros por segundo, que for mais conveniente. Então, agora, vamos pensar na trajetória semicircular desse cara. Eu posso falar que, como a velocidade dele está constante, né, eu vou falar que ômega, que é a velocidade angular, vai ser uma variação do ângulo que ele percorre, que a gente sabe que é 180 graus. Agora eu tenho que pensar na trajetória dele, né, sobre o tempo. A gente sabe que ele percorreu 180 graus, ou π, né, radianos, em 90 segundos, isso foi dado no enunciado. E a gente sabe que ômega é v sobre r, né? E a gente tem uma relação aqui, v sobre r, que a gente pode usar. Então, substituindo v sobre r, né, eu posso falar que é tangente de θ vezes g sobre v. Só isolando v sobre r aqui e substituindo aqui. E isso vai ser igual a π sobre 90. Agora, se a gente olhar no note a dot, tangente de θ foi dado, é 0,6, g foi dado também, 10 metros por segundo ao quadrado, e velocidade é quem a gente quer. Então, se a gente substitui os valores que ele deu aí no note a dot, a gente chega numa estimativa da velocidade em metros por segundo, porque eu usei radianos por segundo aqui, e pareceu mais conveniente usar metros por segundo. O g também já está em metros por segundo quadrado, fica um pouco mais fácil. E a gente chegou na velocidade aí 180 metros por segundo para esse avião. E a gente vai guardar essa informação também. E aí o item C pede pra gente, estime o valor da altura h acima do nível do mar em metros que o avião deve estar voando. Agora, vamos voltar a entender o que está acontecendo com esse avião. Esse avião está dando meia volta aqui, e ele está sempre uma altura fixa em relação ao mar. Lembra que a pedra que ele está sempre olhando aqui tá no mar, né? Então, ele quer essa altura aqui. Perceba que esse ângulo de 30 graus aqui, ele tá num triângulo retângulo formado por raio, altura e essa distância aqui do avião até o rochedo, que não vai importar pra gente, mas eu posso ver por esse triângulo aqui que a tangente de 30 vai ser h sobre r. Então, sabendo que tangente de 30 vai ser h sobre r, e tangente de 30 a gente tem aqui, né, v² sobre gr, a gente já descobriu isso, eu posso tirar o raio, né, multiplicar por raio dos dois lados, cortar esse raio fora. A velocidade a gente já estimou e g foi dado, então eu consigo, com uma certa facilidade, encontrar uma altura de aproximadamente 3.240 metros, sendo aí essa resposta do item C. É isso, espero ter ajudado.